Quem aqui nunca precisou automatizar os pipelines de build da sua aplicação? Então, hoje vamos falar de coisa boa, coisa legal, que é o Azure Pipelines para a gente criar um pipeline de build. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e a gente está aqui hoje em mais esse vídeo desse nosso pequeno curso de Azure DevOps mão na massa, né? Para falar um pouquinho mais sobre, Azure DevOps, afinal de contas, chama Azure DevOps mão na massa, né? E hoje, como eu falei na introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de pipelines, né? Só que como a parte de pipelines é um negócio meio grande, eu quero dividir com vocês ali em duas partes, pelo menos a princípio. Se precisar de mais, a gente faz em mais, mas a princípio eu estou pensando em duas partes. Por quê? Uma parte para a gente olhar pipeline de build, outra parte para a gente olhar a parte de deployment das coisas, tá? Então a gente vai separar nesses dois caminhos. Primeiro eu vou falar hoje de build e depois a gente fala de deploy. Bom, o Azure DevOps, ele, como vocês já viram aqui em todos esses nossos vídeos dessa série, é uma ferramenta enorme, muito robusta e muito completa que atende os mais diversos cenários, né? E eu tenho certeza que eu já falei disso lá no primeiro vídeo dessa série, né? Muito provavelmente. Se não foi no primeiro, foi no segundo, mas eu sei que eu falei logo lá no começo que o Azure DevOps, apesar de ter o nome Azure, né, DevOps ali, ele não atende só a plataforma de nuvem da Microsoft. E o mesmo equivale para não atender apenas sistemas operacionais do Windows no processo, né? Então, o Azure Pipelines, junto com o Azure DevOps, ele é multiplataforma nos mais diversos aspectos, né? Então, você pode ali, como a gente vai ver no próximo vídeo de deploy, você pode fazer seu deploy em AWS, Azure, GCP, onde você quiser, e os seus pipelines podem ser executados em basicamente qualquer sistema operacional, seja ele Windows, Linux ou Mac, tá? Isso é uma questão bem interessante porque flexibiliza muito como é que a gente vai executar todos os nossos pipelines, como é que a gente vai executar a criação de scripts e tudo mais. E o mais legal disso tudo é que, assim como lá no GitHub, o GitHub já fornece para a gente alguns runners para a gente poder executar o nosso processo, o Azure DevOps faz a mesma coisa. Então a gente tem aqui alguns runners já disponíveis para a gente poder rodar os nossos pipelines. Se não me falha a memória, que eu realmente não lembro agora de cabeça, são 1.800 minutos de graça por mês, né? Mas a gente consegue descobrir isso durante esse vídeo, que a gente tem de graça para a gente poder executar esses pipelines. E já usando os agentes fornecidos pela Microsoft com Windows, Linux ou Mac. Então a gente já tem aí essa flexibilidade também, usando a camada gratuita para os nossos testes aqui, para os nossos aprendizados ali, fazer as nossas práticas e tudo mais. Até mesmo se você estiver fazendo um projeto mais corporativo, de fato, a gente consegue ter esse suporte já disponível. E esses agentes que a Microsoft fornece para a gente são muito completinhos, tá? Tem muita coisa já instalada que a gente pode ver aqui, mas antes, se você ainda não tiver inscrito no canal, já desce a tela com um pouquinho, clica no botãozinho inscrever-se. Se você não tiver inscrito, clica no joinha, isso ajuda muito a engajar os conteúdos do canal. Já deixa aqui nos comentários o que você está achando dessa série, o que você está esperando de novos vídeos aqui para essa série, ideias e tudo mais, beleza? Então, bom, a gente está aqui agora no meu computador e já que eu estou falando com vocês de agentes e runners e tudo mais, deixa eu abrir um repositório aqui, GitHub Virtual Environments. Esse repositório aqui, ó, que vai abrir, que é o actions/runner-images, deixa eu dar um zoom nele aqui. Esse repositório é o repositório onde a Microsoft e o GitHub gerenciam os agentes, tá? O código dos agentes, versões e tudo mais, o que está disponível. Então, ó, aqui a gente pode ver, ele chama GitHub Actions Runner Images, porque está usando ele para o GitHub Actions também, mas ele é comportado aqui, ó, também é usado pelo Azure Pipelines. Então ele vale tanto para o GitHub quanto para a gente aqui, que está trabalhando com o Azure Pipelines, tá? E o legal aqui é que a gente pode ver, ó, todas as imagens que a gente tem disponível, que a gente vai ver depois no pipeline lá, como é que a gente configura essas tags no pipeline. E aí a gente consegue ver aqui, ó, em cada um deles o que tem instalado aqui dentro. E aí, ó, aqui tem tudo. A gente consegue ver, ó, a versão do sistema operacional, a versão do kernel, qual imagem, qual systemd está usando. E aí começa todos os softwares instalados, tá vendo? Linguagens, runtimes, package management, variáveis de ambiente já pré-configuradas, ferramentas, ó, CLIs, Java, PHP, Haskell, Rust, ó, e várias coisas. A lista aqui é gigante de coisas que já tem disponível para a gente nessas imagens base que a Microsoft já permite que a gente use nos nossos projetos, tá? Isso aqui é legal, é interessante, porque a gente já consegue começar a usar sem maiores problemas, tá? Mas um ponto que eu acho que vale frisar aqui é que a gente já viu que a gente pode instalar esses runners
na nossa infra, né? No on-premise, para a gente mesmo gerenciar. Aí, nesses casos, a gente que precisa gerenciar o que vai ter instalado nesses agentes, tá? Não vai vir com aquela gama toda de ferramentas, não. Aquelas são só versões gerenciadas pela própria Microsoft, pelo próprio GitHub, tá? Versões on-premises, eles só dão o agent pra gente colocar na máquina, né? O CLIzinho para como fazer a comunicação, mas o que tem instalado na máquina está sobre nosso poder, sobre nossa gestão. Então, se você precisa buildar .NET, você precisa instalar os CLIs do .NET. Se você precisa de Java, você precisa instalar o Java e assim vai, tá? Quando é a nossa gestão, a gente controla tudo, beleza? Então, bom, a gente viu ali um pouquinho do que tem. Vamos dar uma olhada agora no Azure Pipelines, de fato, né? Então, a gente está aqui ó, no nosso overview do nosso projetinho Mão na Massa, que a gente já criou em vídeos anteriores. E aí tem um menu aqui ó, do lado Pipelines. Vou clicar nele para expandir aqui, que eu acho que fica mais fácil. E aí a gente tem algumas opções aqui, ó. Pipelines, Environments, Releases, Library, Task Group, Deployment Groups. Esses dois últimos aqui são extensões minhas que eu instalei, então não conta, não preciso passar por elas, tá? E aí a gente tem aqui a possibilidade de criar pipelines de build e pipelines de deploy, tá? Ou tudo junto, mas são conceitos meio separados, que nasceram meio separados na ferramenta, então eu quero abordar ele de formas assim que eu acho que fica mais fácil para a gente entender, tá? Tanto que aqui ó, tem a parte de pipelines e tem a parte de releases, embora essa parte de release seja um pouco mais legadona, tá? Então, ó, se a gente quiser criar um novo pipeline, aqui eu não tenho nenhum, então a gente pode vir aqui e criar um novo pipeline, beleza? E aí, tem algo bem interessante aqui nessa tela, que antes de eu criar algo de fato ó, e aí aqui a gente pode ver como é que a gente pode criar o nosso pipeline. Então, eu posso estar usando aqui ó, um repositório do Azure Repos mesmo, né, aqui dentro do Azure DevOps, baseado em YAML, que é bem legal, que é um pipeline as code que tem hoje dentro do Azure Pipelines, dentro do Azure DevOps, né? Diversas outras ferramentas hoje, os pipelines são tudo as code. A gente suporta também Bitbucket Cloud, suporta GitHub, GitHub Enterprise, é um repositório genérico do Git que você estiver usando aí fora de ferramenta ou algo mais que não seja essas ferramentas aqui, mas você consiga apontar um repositório do Git, você consegue usar aqui. E também ó, tem suporte até o SVN, para quem diria, né? A gente consegue suportar o SVN. E aqui embaixo a gente consegue ver também, ó, Use the Classic Editor. Eu quero mostrar esse editor primeiro para vocês antes de mostrar o YAML, porque eu acho que, como ele está disponível, é um ponto que ajuda a gente bastante a entender o fluxo do pipeline, tá? Então eu vou criar um pipeline aqui no clássico, tá bom? E aqui a gente consegue ver também todas as mesmas coisas, os sources que ele suporta, que a gente já viu antes, só que aqui não é para YAML, mas sim para usar a parte clássica, que é mais visual. E aqui a gente pode escolher qual é o Team Project que a gente está usando, né? Se a gente tem vários aqui dentro do meu projeto. E a gente pode escolher também o repositório. Se a gente tiver vários, a gente pode aparecer vários aqui, eu escolho um. Na parte do build, eu vou fazer uma build bem simples, porque eu esqueci de colocar aqui um projeto de teste para a gente buildar. Mas para o deploy, depois eu vou colocar um projetinho bonitinho para a gente conseguir fazer a implantação dele de uma maneira bem mais simples, tá? Mas só para o build aqui, para a gente entender os conceitos, eu não preciso mesmo de um projetinho ali não, porque é só para mostrar como funciona a estrutura. E aí ó, a gente consegue configurar também a branch que está usando aqui. Lembrando, pode ser vários sources aqui, né? Eu vou aqui continuar. E aí ele está me perguntando como é que eu quero criar esse meu pipeline. Se eu quero criar ele com um template vazio, se eu ainda assim quero olhar para um pipeline YAML, mesmo tendo vindo para o clássico. E aqui também ele já me fornece ó, alguns templates aqui dentro que vão me facilitar, né? Já está tudo pré-pronto para só começar a usar. E tem diversos cenários aqui. Isso aqui é sempre uma mão na roda quando você quer configurar um pipeline inicial. Mas a gente pode vir aqui, por exemplo, num empty e vai vir vaziozão. E essa é a cara inicial de um pipeline no modo classicão, né? No módulo legadão da ferramenta. Bom, já é o segundo legado, né? O primeiro legado era o pipeline em XAML e depois veio esse aqui que eu confesso que eu gostei muito quando veio esse. Eu ainda tenho algumas preferências um pouco dele em relação ao YAML, mas o YAML tem a sua praticidade muito maior. Mas para configurar eu gosto muito desse aqui, dessa opção. Ela veio facilitando muito a vida, talvez seja porque me facilitou de uma versão muito ruim para uma versão boa, e eu tenho um certo apego por essa versão aqui. Mas beleza, ó, nesse menu inicial, clicando aqui em cima, né, que já é pré-selecionado, a gente consegue ver aqui o nome do pipeline que a gente está usando, tá? Aqui o pool de agents que a gente está usando no nosso pipeline. Esse pool de agents é o que? É um agrupamento de agentes que a gente pode ter dentro do nosso projeto. Quando a gente está marcando esse Azure Pipelines, a gente vai para o fornecido pela própria Microsoft, hospedado e gerenciado da própria Microsoft, tá?
E aí quando você seleciona ele, você tem aqui aquelas especificações das imagens que eu mostrei para vocês lá dentro daquele repositório do GitHub Virtual Environments, lembra? Então a gente pode escolher por aqui qual vai usar. E você também pode trocar o pool. Imagina que você tem um pool privado que está os seus próprios runners. Aí você pode colocar ele e executar a partir desse próprio pool, com seus runners, com seus próprios agents configurados sobre o seu poder ali de administração. Só que aí você não consegue selecionar as imagens porque você está selecionando no seu próprio pool. E a gente parte do pressuposto que, como já está na sua gestão, você já sabe como está tudo mais separadinho. Você vai ter vários pools ali e tudo mais. Aqui ó, em Get Sources, a gente pode ainda mexer nessa configuração de onde está pegando o que a gente viu. A gente pode escolher aqui se o pipeline vai fazer um clean antes no diretório ou não, se vai colocar tag aqui ou não, se ele vai dar report do build status, se vai fazer checkout de submódulos, se ele vai usar o Large File System, se ele não vai sincronizar alguma coisa, se vai sincronizar tags e tudo mais. E aqui ó, entra o job. O job é o quê? É um agrupador de tarefas que a gente vai ter dentro do nosso pipeline. Tá? Então, imagina, eu tenho que fazer um build de aplicação A e um build de uma aplicação B separadas. Eu posso ter mais um job, nesse caso 2 jobs, que vão fazer as compilações das duas coisas de maneira isoladas. Então a gente pode ter esse tipo de separação. É preciso ou não? Essa é uma discussão totalmente à parte, tá? Que pode ter cenários que você precisa de mais de um job, cenários que não. Eu já participei de projetos onde isso fez total sentido usar vários jobs por causa de vários isolamentos diferentes. Até porque a gente consegue fazer umas condicionais muito doidas aqui dentro. Então, caso a caso, você precisa analisar se isso faz ou não sentido para você, tá? E aí aqui, ó, você pode dar o nome do job que você quiser, ó. Então, eu mudei aqui para job 1. Aqui dentro do job, você pode mudar qual que é o pool de agentes que ele vai estar rodando, né? Ele aqui, no caso, ele está herdando do pipeline, então o que eu configurei aqui vai passar para o job por padrão, tá? Mas se você precisar mudar, imagina, eu tenho aqui um job que vai compilar em Windows e outro que vai compilar em Linux. E aí não dá para herdar, certo? Eu vou ter que ter um job configurado para um e outro job configurado para outro. E aqui você também consegue marcar dependências que você precisa para separar isso dentro dos seus runners, porque dentro dos agentes você consegue marcar algumas coisas que eles têm em específicos, e aqui eu poderia marcar tipo uma chave Java igual a true, por exemplo, e ele só vai rodar nesse runner que tivesse, nesse agent que só tivesse o Java aqui dentro, tá? Aqui a gente consegue marcar se ele vai usar paralelismo ou não, tá? Com várias configurações diferentes, ou vários agentes diferentes. E aqui embaixo, que eu acho legal a gente ver, ó, é quando ele vai rodar esse pipeline. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que eu tô na frente. Deixa eu meio que sair de lado aqui, ó. Opa! Acho que eu saí de lado aqui. Aqui a gente tem, ó, apenas quando o passo anterior tiver sucesso, apenas quando o anterior tiver falhado, apenas quando... Cadê? Só se apenas tiver falhado, quando... E aqui também você pode ter uma variável customizada. E aí aqui você pode fazer condições para falar quando isso vai ser executado. Isso aqui é uma questão bem interessante também, porque a gente tem vários cenários específicos. Eu, por exemplo, eu trabalhei num pipeline há algum tempo atrás, não faz muito tempo, onde eu verificava uma coisa. Então eu queria ver, por exemplo, se um recurso do Azure já existisse, eu não executaria determinado passo. E aí eu fazia o que? Eu tinha um script que olhava se aquele recurso já existia. Se já existia, ele expunha uma variável com valor true, senão ele expunha com valor false. E aí eu via que se o valor for true, já existe, ignora esse passo, ignora esse job, vai pro próximo. E aí vai, entendeu? Então dá pra você fazer umas jogadinhas bem interessantes. E aí, aqui agora a gente entraria fazendo o quê? Criando o nosso pipeline de fato. Então dentro do job, a gente pode vir aqui, ó, adicionar tasks. E aí nas tasks a gente vai começar a adicionar os passos de fato do que a gente precisa para a execução do nosso pipeline. Então imagina que você está buildando .NET Core, você pode vir aqui e adicionar a tarefa de .NET Core e configurar aqui, ó, o que ela vai fazer. Ela vai fazer aqui, ó, o build ou um push do Nugget, um pack, um publish, um run. E aí aqui marcar qual é o endereço do projeto. Então pode ser aqui ponto barra asterístico .csproj, por exemplo. Algo desse gênero, só para a gente mostrar aqui onde está o CSProj, ou aqui asterístico.csproj, enfim. Você poderia colocar aqui qual vai ser a necessidade do seu projeto de buildar. Eu vou tirar esse .NET daqui, porque eu não tenho um projeto .NET, ele vai falhar legal. Mas a gente tem aqui, ó, várias coisas, a gente pode zipar, tem suporte aqui a tarefas na Amazon, então se o deploy na Amazon vai rolar, você consegue fazer. Assinar recursos com Android, ó, Ent, a segurança de container e tudo mais aqui. Aí separado por categorias, isso aqui ajuda bastante. Eu estava aqui no todos, então vem uma listona,
mas você quer coisas para build, você consegue listar. Utilitários, ó, 7-zip aqui, bash script, command line. Isso aqui para mim é o mais flexível que para muita coisa, porque se você não tiver aqui uma task para alguma coisa, você pode vir e criar a sua linha de comando. Essa daqui vai resolver bastante pra gente aqui nesse ambiente, então a gente vai deixar ela aqui. E aqui ó, a gente pode vir aqui também e configurar algumas variáveis que vão ser usadas dentro do nosso pipeline, tá? Isso aqui é uma questão bem interessante. Então a gente precisa ter ali, imagina que você vai ter um valor que vai ser usado em vários steps. Você pode vir aqui, configura como variável, e aí você consegue reaproveitar isso no pipeline. Essa parte de variable groups é onde você relaciona com as libraries, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? As libraries aqui vão trazer um grupo de variáveis para dentro do processo, que vão ser compartilhados com diversos outros pipelines. Triggers é quando isso vai ser executado. Aqui a gente pode vir aqui ó, e habilitar o Continuous Integration, então toda vez que tiver um commit na branch main, ele vai vir e vai executar esse pipeline automaticamente. Pode ser, pode não ser, a gente vai desligar aqui porque eu não quero. Ou a gente pode agendar esse pipeline para ser executado em determinados momentos e dias da semana. Ou também aqui a gente pode, é que aqui eu não tenho, então essa opção não vai aparecer. Mas eu posso falar que esse pipeline vai ser executado depois de outro pipeline. Então a gente pode criar ali uma hierarquia. Então eu tenho o primeiro pipeline da aplicação web, depois da aplicação web vai gerar o de API, depois do API vai gerar o não sei o que, e assim vai. Entende? A gente consegue fazer essa hierarquização dele ali naturalmente. Aqui em Options a gente tem algumas configurações a mais deste nosso pipeline, onde a gente pode colocar a descrição, a gente pode mexer no build format, isso ajuda em algumas questões quando você quer melhorar a rastreabilidade desse nome dentro do seu Dash, ou incluir um processo de Git version, por exemplo. E aí você também pode configurar se ela está habilitada, pausada, desabilitada, se ele vai automaticamente linkar o work items. Isso serve para quê? Toda vez que esse pipeline for ser executado e ele identificar que tem um work item atrelado ao seu repositório Git, ele vai atrelar também a esse pipeline. E aí vai gerar a rastreabilidade do seu processo. Então você tem a opção aqui de fazer isso ou não. Fica opcional. Geralmente eu deixo ligado para trazer essa rastreabilidade no processo, tá? E aqui tem essa opção que essa eu particularmente quase nunca uso, tá? Se usei uma vez foi muito, que é ele criar um work item toda vez que o pipeline falhar. Eu dificilmente uso essa nos clientes que eu tenho passado, mas é uma opção. E aqui a gente também tem as badges que a gente pode colocar no readme dos projetos e tudo mais para mostrar se o Azure Pipelines rodou ou não. Então ó, a gente colocou aqui um command linezinho que vai escrever um Hello World e eu vou rodar aqui e enfileirar para a gente poder ver isso aqui rodando, tá? E aí ó, ele colocou ali o comando, né, que foi de quando a gente adicionou ali o readme, que é o comando não, a mensagem, porque é a mensagem do último commit que ele trouxe aqui para frente. Esse daqui é aquele build number que ele gera. Aqui a gente consegue ver o repositório, a branch e o commit que ele está usando, quando foi iniciado, se tem ou não work item relacionado. E aqui artefatos consumidos, no caso nosso aqui é o nosso repositório. E se a gente tivesse teste, a gente conseguiria ver aqui. E aqui embaixo a gente está vendo os logs do que está rolando. E aí eu posso vir aqui clicar em Job. E aí ele vai me trazer essa telinha bonitinha, que é o log de execução, onde eu consigo ver o pull, a imagem, quanto tempo durou. E aí, ó, todos os passos, ele fez o checkout do código e aqui ele executou pra gente o comandinho lá, ó, echo hello world pra gente do command line. Bem simples, bem tranquilo, né, pra gente poder executar. Lembrando, a gente tem as tasks, que é só a gente trazer ali, organizar no processo. Coloca as tasks ali, executa, troca os valores. Se não tiver, a gente coloca o command line. Isso já ajuda bastante e eu acho bacana porque essa é uma interface visual que a gente consegue ver as tasks, arrasta ali. É bem simples, bem legal de configurar. Mas abemos Pipeline as Code, né? Foi um caminho que o mercado tomou. Hoje todas as principais ferramentas usam Pipeline as Code e no Azure DevOps não seria diferente. Deixa eu voltar a tela aqui. Então aqui a gente também suporta Pipeline as Code. Então se eu vier aqui em New Pipeline, a gente já viu isso até ali, né, mais ou menos, que é essa parte inicial aqui. Tanto que o Classic ele tá meio escondidinho ali, tipo, você usa se quiser, está disponível ainda. Mas dá preferência para esse aqui? É mais ou menos isso que está falando aqui na ferramenta, né? Então, eu vou aqui agora no Azure Repos Git, e aí eu vou escolher um repositório aqui. E aí, ó, ele me dá duas sugestões bases, porque o meu repositório está limpo. Starter Pipeline ou um pipeline existente. Se eu já tiver um arquivo no meu repositório de YAML, eu posso vir só apontar para o arquivo que já existe. Se não, eu posso vir no Starter. Ou eu posso vir aqui no Show More e já também ó, trazer aqui uma série de coisas pré-configuradas. Um exemplão, vários exemplos pré-configurados, que mais uma vez é uma mão na roda
quando a gente precisa fazer ali a criação de um pipeline, principalmente se for meio rápido ali, né? Então, por exemplo, ó, eu posso vir aqui e vou colocar ASP.NET Core, depois eu vou mudar ele. Vamos ver o que ele vai trazer. Ah, beleza. Isso aqui já ajuda a gente a fazer também ali, não preciso mudar muita coisa para a gente fazer só um scriptzinho de CMD. Então, ó, aqui a gente tem esse título, né, que ele deixou. Se você quiser fazer comentários dentro do YAML, a gente já viu aqui, então coloca a hashtag e o texto, que daí fica comentário, não executa. Deixa eu tirar daqui. E aí, ó, aqui dentro, tudo passa a ser configurado dentro do código. E aí a gente tem aqui a parte de trigger. A parte de trigger é o quê? Quando isso vai ser executado. A gente viu lá no outro. Aqui no caso, ó, eu estou falando que sempre que tiver um push na branch main. Mas eu poderia colocar aqui na branch develop. Ou eu poderia colocar que sempre que tiver um pull request. E aí a gente poder executar isso em determinados momentos. Ou se eu não quero que isso execute nunca, tipo assim, automaticamente, eu posso vir aqui e colocar none. E aí ele só vai executar quando eu desejar, quando eu apertar o botão. E aqui a gente tem a parte do pull VM image, que é onde a gente escolhe qual agente que a gente vai estar usando, qual base de imagem. No caso aqui a gente está usando o Ubuntu Latest, mas a gente podia usar o Windows Latest, né? O macOS Latest, ou as versões específicas, igual a gente viu lá dentro do repositório no GitHub. Tá? Aqui a gente tem uma seção de variáveis que a gente pode configurar, né, para o pipeline. Sabe aquelas variáveis que você vai usar isso em várias tarefas e tal. Aqui ele já configura logo aqui em cima, né, uma seção dentro do código. E aí a gente tem aqui embaixo, ó, os steps. E aí tanto que a gente tem um step bem simples aqui, que é um step de script. O que é isso? Lembra aquela task de CMD que a gente usou ali no outro pipeline? Basicamente a mesma coisa. Então eu posso vir aqui, ó, mudar esse comando, porque isso aqui ele está rodando também no .NET Build, Configuration e Release ali, que é a variável. Ele está fazendo o quê? Abrindo o CMD e digitando .NET Build, tralalá. Basicamente é isso. Então eu posso vir aqui e fazer echo Hello World. E aqui no display name é só uma identificaçãozinha para a gente identificar o que está rolando, tá? Dentro do log. Então eu posso vir aqui, ó, rodando echo, por exemplo, e aí vai mostrar isso no display name. Outra coisa que a gente tem para ajudar a gente aqui é o assistant, porque, convenhamos, escrever como código é útil, é interessante, porque a gente vai versionar isso no código, mas não é simples. Porque como é que eu vou saber o que eu tenho que colocar aqui dentro se for coisas além de script? Porque se for escrever script, ok, é tranquilo, eu consigo saber mais ou menos comandos executar e tudo mais, mas lembra que a gente tem várias tasks e tudo mais aqui dentro. Como é que eu vou lembrar disso tudo? É meio complicado, né? Então, para isso, a gente tem o Assistant aqui. Deixa eu dar mais aqui. E aí, ó, no Assistant, a gente tem aqui todas aquelas tarefas que a gente já viu lá no clássico, disponíveis para a gente usar, porque o Azure Pipelines funciona à base dessas tasks que você instala via Marketplace, né? Então, a gente tem tudo aqui disponível. Então, imagina, eu quero fazer um deploy no Azure App Service. E aí, ó, então, a gente tem aqui o tipo que a gente está usando, tudo mais, que a gente vai fazer um deploy no App Services ali. Eu vou colocar um nome qualquer só para a gente colocar ali e aparecer. E aí tem as variáveis dele e tudo mais, mas só para vocês verem aqui o que ele vai fazer. Então eu vou adicionar aqui, ó, e aí ele vem e inclui para a gente o bloco de código que a gente precisa para usar essa task, tá? Então isso aqui facilita bastante quando a gente vai usar as tasks dentro do Azure DevOps, aqui dentro do Azure Pipelines, tá? Então, imagina também outra coisa, eu quero vir aqui e mexer nessa task, porque preciso colocar outro parâmetro, algum parâmetro mudou, ou, sei lá, preciso trocar a versão da task. Eu posso vir aqui em Settings, ele seleciona o bloco e traz tudo aqui preenchidinho para mim. E aí eu posso vir aqui, ó, preencher mais esse valor, dou um Enter, e aí, ó, o valor não tinha antes, e agora tem ali, aparece pra gente disponível, tá? É um processo bem diferente do anterior, mas também eu acho que ele funciona de uma forma bem mais tranquila para quando você costuma usar esse aqui, porque ele está ali versionado junto com o código, a gestão dele é um pouco mais tranquila. No começo eu senti uma dificuldade bem grande para escrever esse pipeline. Deixa eu dar um enter aqui e rodar já para a gente ver. Ó, e aqui a telinha é igual. Mas como eu estava falando, no começo eu senti uma dificuldade bem grande em usar esse esquema de YAML, porque eu estava muito afeiçoado, muito acostumado a usar aquele modelo clássico, que como eu disse, eu gosto bastante. Eu acho ele bem legal, bem útil ali a gente poder arrastar as caixinhas para criar as coisas. Mas um contraponto dele, para mim, olhando hoje com outros olhos para o YAML, é que ele funciona de uma maneira mais isolada, né, apartada do processo.
ele tem ali as suas triggers e tudo mais, mas a gestão dele é um negócio isolado da aplicação. Agora, quando a gente olha para o YAML, não. Quando a gente olha para o YAML, ele está atrelado de fato à nossa aplicação, porque está ali no repositório, versionado, passando pelas políticas de branch, tudo mais, para qualquer alteração que tiver, com mais rastreabilidade de todo o processo, restrições e tudo mais. Então a gente tem ali uma possibilidade de segurança, uma segurança de processo ali muito maior. E, ó, terminou de rodar aqui, ó, nem vi que eu tinha clicado direito. Mas aqui, ó, se a gente vier no rodando o Echo aqui agora, a gente tem aqui Echo Hello World também, que a gente rodou. Bem simples, duas maneiras diferentes, então a gente consegue até vir aqui ó, no Pipelines, a gente consegue ver que tem os dois. Esse primeiro, como eu falei, é a versão de visual na interface, gráfica, com o modelo classicão, e esse outro é o nosso modelo YAML. E como eu falei, a diferença fica que um está versionado no repositório, o outro não. Se a gente vier aqui no repositório, por exemplo, ó, mão na massa, cadê? Foi esse aqui que eu usei ou foi o demo? Branch errada, foi esse aqui mesmo, branch main. Ó, quando a gente vem aqui no repositório, a gente tem esse arquivo, Azure Pipelines.yaml, que basicamente é o nosso pipeline. Então, se a gente tem uma política de branch, política de pull request, diversas outras coisas para garantir mais segurança, faz muito mais sentido para a gente estar junto com o projeto, né? Então, no fim das contas, realmente faz muito sentido usar o YAML. E o classicão lá, ele está caindo bastante em desuso, tá? Hoje são projetos muito específicos que a gente usa. Tanto que tem uma configuração que eu acho muito válido a gente ver aqui em Project Settings. Em Project Settings a gente tem aqui essa parte de configuração de pipelines. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o Agent Pools, que é o que? É o agrupamento de agentes. Esse Azure Pipelines são os agentes que a Microsoft fornece. Então a gente consegue ver aqui ó, o que rodou aqui, quais pipelines rodaram, o que a gente tem de agent disponível, também a gente tem vários. A gente consegue ver detalhes, segurança, analytics deles, mas não é isso muito que eu quero ali o vídeo de consumo, né? E aqui ó, eu tenho esse default. Esse default foi o que eu criei. Você pode vir aqui e adicionar um novo pool, tá? Também para o seu projeto, ó. Self-host, por exemplo. E dá aqui ó, novo pool. E aí dentro desse novo pool, você pode ter os seus agentes instalados que fazem parte dele. Então imagina, eu posso ter um pool aqui de aplicações em Java, um pool para aplicações .NET, um pool em Linux, enfim. Você pode criar a brincadeira que você quiser e fazer sentido. E aí você pode vir aqui, ó, New Agent, e ele vai te dar os passos para você instalar um agente desses na sua infra, na sua máquina. Tá em Windows, Mac ou Linux. Você faz o download aqui, instala, roda esses comandos para poder fazer a instalação e aí você vai conseguir ver aqui todos os seus agentes disponíveis para poder configurar. Outra coisa, isso aqui a gente já viu, né? Que é a parte dos serviços paralelos e como que está o licenciamento para a gente. E aqui nas configurações, algumas dessas a gente já viu também a nível de organização. E eu queria abordar com vocês essa aqui em específico, essa última aqui, ó, onde a gente pode desabilitar a criação de builds clássicos e releases clássicos. Então, se eu vier aqui e marcar isso aqui e voltar para a minha parte aqui de release, ó, esse aqui que já existe até tá aqui, mas se eu vier no pipeline e tentar criar um novo pipeline, tá vendo? Eu não tenho mais a parte clássica aqui disponível. Eu só tenho Azure, Bitbucket, GitHub. E nessa soma o SVN, interessante. Mas então, a gente passa a ter nesse caso só o YAML. E tá vendo que aquela parte de release que tinha aqui no meu projeto também some? Por quê? Porque ele faz parte do modelo legado. Então ele também some. O Deployment Group também some, porque também faz parte do modelo legado. Então a gente tem aí essa opção que a gente quer modernizar o nosso parque e não usar mais o Azure Pipelines no modelo clássico, a gente consegue. A gente pode só desabilitar e vai passar a usar tudo por YAML. Eu confesso que essa tem sido uma mudança natural em 90% dos projetos nos quais eu passei. A gente usava o mínimo do mínimo dos clássicos, né? A gente estava indo tudo para os YAMLs já, tudo bem estruturadinho. Eu posso ter um outro vídeo mostrando para vocês como é que eu fiz em alguns projetos, que foi a parte de templatização disso, reaproveitamento de código e tudo mais, que ajudou bastante nos projetos, tá? Mas assim, o vídeo de hoje era um pouco disso que eu queria mostrar para vocês, como é que funciona um pouco a parte do Azure Pipelines para a gente criar um processo de build, uma automação de build. A gente viu aqui também como é que a gente pode criar isso no clássico e também no modelo YAML mais novo, tá? Só que eu não trouxe um projetinho bonitinho para a gente buildar de fato, né? Mas para o processo de deploy eu devo trazer um projetinho para a gente buildar e fazer o deploy, tá?
e fazer o deploy no Azure disso, provavelmente, tá? Então assim, deixa aqui nos comentários o que vocês esperam para os próximos vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo, se deu para entender também esses pontos que eu trouxe, explicando um pouquinho do modelo clássico, um pouquinho do modelo YAML e também aquela questão ali das configurações, principalmente de como é que você consegue limitar isso, bloquear o modelo clássico para só usar o YAML. Para a instalação de agente, eu tenho algum vídeo aqui no canal, eu não lembro agora quando eu compartilhei isso, mas se vocês acharem necessário compartilhar de novo, embora o processo não tenha mudado, eu posso trazer de novo, deixa aqui nos comentários. Mas espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês e espero vocês aqui no próximo vídeo, na próxima aula aqui, para falar um pouquinho da parte de deploy. Talvez eu faça uma terceira, pensando aqui agora, abordando os módulos de pipelines depois que a gente tiver isso pronto, beleza? Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, curtir esse vídeo e até a próxima. Bora lá!